Na primavera de 1945, a guerra mais devastadora da história entrava em sua fase final. O Reich desmoronava-se sob os ataques combinados do Oriente e do Ocidente. Os exércitos estavam exaustos, as cidades eram montes de ruínas e milhões de civis ficavam presos no meio do colapso. Os últimos dias não foram simples negociações de rendição. Foram jornadas de execuções, marchas forçadas e batalhas desesperadas. Nos bunkers, tomavam-se decisões precipitadas, enquanto nas aldeias e cidades a violência se intensificava sem controle. Cada hora acrescentava mortos a uma lista interminável e aproximava o continente do fechamento definitivo da guerra. Como foram vividos esses dias no coração da Europa? Quais decisões aceleraram o fim do Terceiro Reich? E quais cenas marcaram para sempre os últimos dias da Segunda Guerra Mundial? Em 16 de abril de 1945, começou a ofensiva final contra a capital alemã. O Exército Vermelho abriu dois grandes eixos de ataque. Desde o leste, a primeira frente bielorrussa, sob o comando de Georgy Zhukov, lançou-se através das alturas de Shiloh. Desde o sul, a primeira frente ucraniana, dirigida por Ivan Konev, avançou em direção ao rio Spree e ao cinturão urbano meridional. Em questão de dias, as linhas defensivas alemãs foram reduzidas e Berlim deixou de ser um centro administrativo para se transformar em um campo de batalha urbano. O planejamento defensivo, batizado como Operação Clausewitz, dividia a cidade em anéis concêntricos sob o controle de comandos locais, com a obrigação de resistir até o último momento. Nos documentos, o sistema era apresentado como uma sucessão de linhas fortificadas, mas na prática carecia de efetivos, armamento e coordenação. Os restos do 9º Exército, unidades dispersas da Wehrmacht, destacamentos das Waffen-SS, milicianos do Volkssturm e adolescentes da Hitlerjugend formavam a base defensiva. Muitos eram combatentes sem treinamento adequado, armados com fuzis antiquados ou armas improvisadas. O general Helmut Weidling assumiu o comando da defesa no dia 23 de abril e tentou coordenar essas forças fragmentadas em um cenário já irreversível. 2 dias antes, a artilharia soviética havia começado a bombardear a capital de forma sistemática. Milhares de peças de fogo indireto reduziram bairros inteiros antes do ingresso da infantaria. A cada avanço, correspondia uma preparação de artilharia e foguetes lançados em massa, seguida por colunas de soldados e blindados que se adentravam nas ruas destruídas. Em distritos como Lichtenberg, Friedrichshain e Treptow, a resistência se organizou mediante barricadas, minas improvisadas e canhões antiaéreos de grande calibre orientados contra os tanques. As torres de defesa antiaérea do zoológico, de Humboldthain e de Friedrichshain, se transformaram em redutos de artilharia e abrigos para a população. Dali se lançaram fogos concentrados que conseguiram retardar os atacantes, embora sem alterar o desfecho geral. Os combates desenrolavam-se rua por rua. Cada edifício se transformava em fortaleza improvisada. As tropas soviéticas avançavam quarto por quarto, utilizando granadas e lança-chamas para desalojar os defensores. Os tanques viam sua mobilidade limitada por barricadas e escombros, o que obrigava a coordenar estreitamente com a infantaria. Os defensores utilizavam porões e túneis interconectados para se deslocar entre quarteirões. Ainda assim, a superioridade numérica e material do Exército Vermelho anulava qualquer tentativa de defesa prolongada. A população civil ficou presa nessa dinâmica. Desde os primeiros bombardeios massivos, milhares de pessoas procuraram refúgio em porões, estações subterrâneas e túneis ferroviários. Esses espaços, concebidos em parte como refúgios antiaéreos, logo se saturaram. A falta de ventilação e a superlotação produziram condições insalubres. Alguns túneis foram inundados após explosões ou pela abertura deliberada de comportas de água, o que provocou mortes em massa entre aqueles que tinham se refugiado ali. A fome e a escassez de água tornaram-se constantes. Os serviços básicos colapsaram quando tubulações e centrais elétricas ficaram destruídas. Os habitantes recorreram a poços improvisados ou a fontes contaminadas em canais e poças. A Cruz Vermelha local e outras instituições organizaram hospitais de campanha em escolas, igrejas ou estações de metrô. O material era mínimo e as operações médicas eram realizadas com recursos muito limitados.
Os feridos eram transportados em carrinhos de mão ou bicicletas até os pontos de atendimento. A quantidade de vítimas superava a capacidade de médicos e enfermeiros. As ruas se encheram de cadáveres, que às vezes eram incinerados em fogueiras improvisadas para evitar epidemias. O saque de alimentos tornou-se habitual durante os últimos dias de abril. Soldados e civis buscavam provisões em depósitos ou comércios destruídos. O sistema de racionamento havia desaparecido. Famílias inteiras percorriam as ruas em busca de pão ou batatas, e os trens de mercadorias abandonados eram esvaziados assim que as tropas se retiravam. O caos na distribuição agravou a crise sanitária e aumentou os casos de fome. As comunicações dentro da cidade também colapsaram. As linhas telefônicas ficaram cortadas pelos bombardeios e o sistema de rádio funcionava de maneira irregular. Mensageiros cruzavam zonas sob fogo para transmitir ordens. Muitas eram contraditórias. Alguns comandantes recebiam a instrução de resistir até o final, enquanto outros buscavam acordos de rendição parcial com os soviéticos para evitar a destruição de seus setores. O Comando Central havia perdido o controle da situação. No dia 25 de abril, as tropas da Primeira Frente Bielorrussa e da Primeira Frente Ucraniana se encontraram nos arredores da capital, fechando o cerco. Nesse mesmo dia, a Segunda Frente Bielorrussa bloqueou o acesso norte de Mecklenburg. Berlim ficou completamente isolada. Os combates, longe de diminuir, intensificaram-se. Os bairros de Wedding, Moabit e Tiergarten foram cenários de confrontos decisivos. Pontes estratégicas como a Moltke-Brücke foram disputadas com ferocidade, pois ofereciam acesso direto ao Reichstag e ao distrito governamental. Enquanto isso, os ataques aéreos continuavam. A Luftwaffe havia deixado de existir como força operativa e os caças soviéticos dominavam o espaço aéreo sem oposição. O fogo de artilharia pesada foi constante. Zhukov e Konev competiam para alcançar o centro da cidade, o que acelerava o ritmo das operações. Os defensores enfrentavam ofensivas sucessivas sem tempo para se reorganizar. O Volkssturm, composto por idosos e adolescentes, era destinado a posições secundárias e era dizimado nos primeiros combates. A Hitlerjugend combateu com determinação em alguns setores, mas sua inexperiência e a falta de armamento os condenava a serem aniquilados ou capturados. Os relatórios soviéticos descreviam uma resistência fragmentada, com grupos isolados lutando até serem eliminados. Apenas as SS mantinham defesas mais organizadas, especialmente ao redor da chancelaria e dos acessos ao Reichstag, enquanto o resto da cidade caía sob controle inimigo. Entre o 27 e o 30 de abril, os distritos próximos ao centro ficaram devastados. Unter den Linden e Wilhelmstrasse foram transformadas em campos de ruínas. O Reichstag, convertido em símbolo, foi atacado com fogo maciço de artilharia. Os defensores recuavam andar por andar, enquanto as tropas soviéticas avançavam entre os escombros. O edifício mudou de mãos várias vezes em combates corpo a corpo, até ser ocupado no 30 de abril, embora os confrontos nos seus arredores continuassem durante dias. Para os civis, o final de abril significou o colapso absoluto da vida cotidiana. A falta de alimentos atingiu níveis críticos. Muitas famílias ferviam raízes ou aproveitavam restos de animais mortos. Os abrigos subterrâneos eram focos de doenças, fome e desordem. Em certas ocasiões, grupos inteiros tentavam fugir para as linhas soviéticas. Alguns eram aceitos como prisioneiros, outros caíam sob o fogo cruzado. O pânico se expandia, sustentado por rumores e pela evidência do colapso geral. No 1º de maio, os restos da guarnição resistiam em distritos isolados. As forças soviéticas tinham fragmentado a cidade em vários bolsões. Cada setor combatia de forma independente. Os acessos principais estavam em poder do Exército Vermelho, embora ainda ocorressem confrontos em Spandau e Charlottenburg. O sistema defensivo alemão tinha ficado reduzido a pequenos núcleos, sem coordenação nem comunicações. O som da artilharia cobria toda a cidade. Os incêndios consumiam quarteirões inteiros. As ruas, repletas de escombros e cadáveres, eram intransitáveis. A população civil, sem água nem alimentos, sobrevivia de maneira precária. Cada bairro conquistado ficava reduzido a ruínas e silêncios interrompidos apenas pelos combates próximos.
Enquanto a superfície ardia, nas profundezas da cidade desenvolviam-se acontecimentos que marcariam os últimos instantes do regime. O complexo conhecido como Führerbunker, situado sob a nova chancelaria em Berlim, tornou-se o último centro de operações do regime nazista durante os dias finais de abril de 1945. Era composto por 2 níveis, o Vorbunker, construído como abrigo antiaéreo, e um nível inferior, reforçado e ampliado em 1944 para funcionar como posto de comando protegido contra bombardeios. Lá permaneceram Adolf Hitler, seus colaboradores mais próximos e parte da estrutura governamental entre o dia 20 e o dia 30 de abril, enquanto o cerco soviético se fechava sobre a capital. No dia 20 de abril, Hitler completou 56 anos dentro dessas instalações. Nesse dia ocorreu a última visita de dignitários e militares que ainda podiam chegar ao bunker. Entre eles estavam Albert Speer, Karl Dönitz e Ferdinand Schörner. Hermann Göring enviou uma mensagem de felicitações da Baviera. A atmosfera já era de cerco iminente. Do lado de fora, os impactos de artilharia eram constantes e as comunicações com as unidades em combate se reduziam a mensagens fragmentadas e cada vez menos confiáveis. Os relatórios recebidos eram contraditórios. Chegavam partes sobre movimentos de formações que na realidade já não existiam ou estavam desorganizadas. Dentro do bunker formaram-se 2 correntes. Alguns, como Keitel e Jodl, insistiam em manter a transmissão de ordens que careciam de aplicação prática. Outros, como Bormann e Goebbels, promoviam a permanência incondicional em Berlim, embora avaliassem alternativas de fuga. A capacidade de comando real era mínima. No dia 22 de abril, ocorreu uma das cenas mais reveladoras. Ao ser informado do fracasso em deter os soviéticos em Seelow e da ruptura no Oder, Hitler reagiu com um surto de fúria. Reconheceu então que a guerra estava perdida e comunicou que permaneceria em Berlim para esperar o desfecho. Nesse mesmo dia recebeu notícias de contatos de Himmler com representantes aliados no Ocidente, o que foi interpretado como traição. A desconfiança em relação aos antigos colaboradores tornou-se evidente e reafirmou-se a decisão de não abandonar a capital. Em 23 de abril, de Berchtesgaden, Göring enviou um telegrama invocando disposições de sucessão para assumir o poder. Hitler considerou isso um ato de deslealdade. Com a influência de Bormann, ordenou sua destituição e prisão, embora na prática não pudesse ser plenamente executado devido ao colapso no sul da Alemanha. Nesse mesmo dia, foi confirmado Dönitz como possível sucessor na qualidade de chefe de Estado, embora isolado de Berlim. A rotina dentro do bunker seguia normas rígidas. As refeições eram servidas em horários fixos, reuniões de situação eram realizadas e diretrizes que já não podiam ser executadas eram ditadas. Os testemunhos coincidem que Hitler apresentava um notável deterioro físico, tremores constantes, dificuldade para caminhar e episódios de exaustão. O tráfego de comunicações foi reduzido a longas pausas entre chamadas, com cada vez menos respostas do exterior. No dia 28 de abril, foi confirmada a deserção política de Himmler, que tentava negociar uma rendição parcial. Nesse mesmo dia, chegou a notícia da execução de Benito Mussolini e Clara Petacci na Itália. Hitler então ordenou preparar seu próprio final. Durante a noite, celebrou-se o casamento com Eva Braun em uma breve cerimônia oficiada por um funcionário do Ministério do Interior, Walter Wagner. Estiveram presentes Bormann, Goebbels e um pequeno grupo de assistentes. Depois foi oferecido um modesto jantar com reservas ainda disponíveis na despensa. Na madrugada de 29 de abril, Hitler ditou seu testamento político e pessoal. No documento, nomeava Dönitz presidente do Reich e Goebbels chanceler, além de reiterar suas posições ideológicas. Foi assinado por volta das 4 da manhã na presença de seus colaboradores mais próximos. Cópias foram entregues a mensageiros que tentaram romper o cerco para levá-las ao norte. No dia 30 de abril, com as tropas soviéticas já nas imediações da chancelaria, Hitler reuniu-se pela última vez com seu círculo imediato. Despediu-se de oficiais e assistentes e, pouco depois, retirou-se aos seus aposentos junto a Eva Braun. Passado o meio-dia, ouviu-se um disparo. Ao ingressar, encontraram Hitler morto por ferida de arma de fogo na têmpora e Eva Braun envenenada com cianeto.
Os corpos foram embrulhados e levados ao jardim, onde foram borrifados com combustível e incendiados, segundo instruções prévias. A combustão não foi completa, mas sim suficiente para impedir uma identificação imediata. Nesse mesmo dia, Joseph Goebbels assumiu o cargo de chanceler de acordo com o testamento. Permaneceu no bunker junto com sua esposa Magda e seus 6 filhos. Durante a noite, as crianças foram envenenadas enquanto dormiam. Posteriormente, o casal tirou a vida, ele com um tiro e ela com veneno. Seus corpos foram parcialmente incinerados no exterior. Outros altos funcionários tentaram escapar. Martin Bormann saiu no 1º de maio junto com um grupo que incluía Arthur Axmann e Werner Naumann. Tentaram cruzar a ponte de Weidendammmer sob fogo soviético. Bormann morreu em circunstâncias que não foram completamente esclarecidas. Menciona-se explosão de artilharia ou suicídio por cianeto. Seu cadáver foi encontrado décadas depois durante escavações em Berlim. Axmann sobreviveu e mais tarde declarou em processos judiciais do pós-guerra. No interior ficaram secretárias, médicos e pessoal de serviço. A maioria foi capturada pelo Exército Vermelho em 2 de maio. Os interrogatórios soviéticos posteriores forneceram a base principal para reconstruir o ocorrido, embora com discrepâncias em horários e detalhes. Com a morte de Hitler e o suicídio de Goebbels, a estrutura de comando em Berlim desapareceu. Mesmo assim, pequenos grupos armados continuaram a combater nas proximidades do Ministério das Relações Exteriores durante as horas seguintes. O perímetro reduzia-se a ruínas sob fogo constante enquanto os últimos sobreviventes eram presos. A rotina dentro do bunker manteve até o fim uma aparência artificial de normalidade. Refeições servidas na hora, relatórios militares redigidos sem aplicação prática e conversas em corredores estreitos. Essa persistência de protocolos contrastava com o exterior, onde a cidade ardia e a população civil procurava sobreviver sem água nem alimentos. O contraste entre a superfície devastada e a preservação de cerimônias nos corredores subterrâneos mostrava a desconexão da liderança nazista com a realidade. Enquanto Berlim se desintegrava sob bombardeios e combates, no bunker eram celebrados casamentos e ditados testamentos. Essa ruptura entre o poder enclausurado e a destruição visível nas ruas foi a última manifestação de um regime que se extinguia sob seu próprio colapso. Entre janeiro e maio de 1945, o avanço do Exército Vermelho e das formações partidárias na Europa Oriental foi acompanhado de uma cadeia de episódios de violência contra a população civil alemã, colaboradores locais e prisioneiros capturados fora dos canais regulares de detenção. Estes acontecimentos ocorreram em paralelo à ofensiva militar e refletiram uma combinação de ordens gerais, tolerância institucional e dinâmicas locais de represália acumulada após anos de ocupação alemã. A ofensiva iniciada em janeiro na Prússia Oriental gerou um dos maiores movimentos populacionais da guerra. Milhões de civis alemães deslocaram-se para o oeste no que mais tarde seria conhecido como a fuga e expulsão. Eram em sua maioria mulheres, idosos e crianças que se deslocavam a pé ou em carroças sob temperaturas extremas. Em múltiplas ocasiões, estas colunas foram atacadas por tropas soviéticas. Os registros locais e expedientes judiciais posteriores descrevem fuzilamentos imediatos, violência sexual sistemática e saque de bens pessoais. Os documentos militares soviéticos não negavam a existência de violência, mas tendiam a apresentá-la como resultado da confusão em combate ou como retribuição espontânea. Arquivos internos do NKVD mostram tolerância para saques e ataques sexuais, com a instrução de intervir apenas quando a indisciplina afetasse o avanço. O volume do deslocamento maciço tornou impossível qualquer controle rigoroso. Aldeias e estradas transformaram-se em cenários de execuções rápidas, roubos e expulsões. Na Silésia, a queda de Breslau em maio foi acompanhada de represálias diretas contra a população alemã que não havia evacuado. Funcionários locais, policiais e supostos membros do Partido Nacional Socialista foram executados em praças, pátios ou terrenos baldios. A Comissão Aliada de Crimes de Guerra recolheu testemunhos que mencionavam patrulhas soviéticas selecionando homens em idade militar para fuzilamento, enquanto mulheres e idosos eram removidos de suas casas. Na Pomerânia, o padrão repetiu-se.
Aldeias inteiras foram saqueadas, residências incendiadas e famílias deportadas para campos de trabalho no interior soviético. A violência sexual atingiu dimensões generalizadas, documentada através de registros médicos e denúncias posteriores em tribunais internacionais. A maior parte dos incidentes careceu de registro imediato, mas as evidências indiretas apontam para uma prática difundida. As fontes alemãs descrevem os ataques com detalhe, enquanto que a documentação soviética interna reduzia a narrativa a sanções disciplinares isoladas. Na Polônia Ocidental, a entrada do Exército Vermelho coincidiu com a reorganização da resistência local. Em várias aldeias foram realizados julgamentos improvisados contra supostos colaboradores, tanto alemães quanto poloneses, que terminavam em espancamentos ou execuções. Em Poznań, após a rendição da fortaleza em fevereiro, grupos de prisioneiros alemães foram fuzilados sem julgamento. A resistência polonesa, dividida em diferentes facções, também impulsionou ações contra as minorias alemãs locais, com linchamentos e expulsões que buscavam punir a colaboração e modificar a composição étnica da região. A presença de comissários soviéticos não alterou o curso dessas ações e, na maioria dos casos, houve impunidade. A Batalha de Budapeste, concluída em fevereiro, deixou um cenário marcado por represálias. Dezenas de milhares de prisioneiros alemães e húngaros foram capturados. Uma parte foi transferida para campos no interior soviético, mas numerosos testemunhos indicam execuções imediatas de oficiais das Waffen-SS e da Guarda Húngara. Em áreas rurais, a comunidade alemã dos chamados suábios do Danúbio sofreu expulsões, saques e ataques sexuais. Documentos húngaros do pós-guerra registram internações hospitalares de mulheres após agressões massivas. O NKVD estabeleceu centros de detenção temporários nos arredores de Budapeste, onde se praticavam interrogatórios violentos e fuzilamentos sumários. Na Tchecoslováquia, os episódios mais notórios ocorreram durante a insurreição de Praga em maio e nas semanas posteriores. Milícias locais e comitês de resistência organizaram prisões em massa de alemães étnicos acusados de colaboração. Os homens eram levados a terrenos baldios e executados em fossas coletivas. Mulheres e crianças eram expulsas em marchas forçadas para a Alemanha. Os arquivos tchecos mostram a coordenação parcial com autoridades provisórias cujo objetivo era a depuração da população alemã nos Sudetos e na capital. A chegada de tropas soviéticas não deteve os processos, embora tenha facilitado a transferência de prisioneiros selecionados para campos na União Soviética. Os acontecimentos de Usti nad Labem e Brno se destacam por linchamentos coletivos, execuções imediatas e mortes durante as marchas. Na Iugoslávia, a população alemã das regiões do Banato e da Voivodina tornou-se alvo de represálias das forças partisanas lideradas por Tito. Milhares de civis foram detidos e executados. Em muitos casos, a única acusação era pertencer à comunidade alemã local. Arquivos iugoslavos documentam a criação de campos de internamento em localidades como Baki Jarak e Gakovo, onde foram confinadas mulheres, idosos e crianças em condições de abastecimento deficiente e salubridade precária. As taxas de mortalidade foram altas. Paralelamente, homens adultos considerados colaboradores foram fuzilados em massa. Organizações internacionais registraram estas práticas como parte de uma política deliberada de expulsão. As ordens gerais do comando soviético insistiam na disciplina e na proibição do saque, mas ao mesmo tempo transmitiam um discurso de retribuição. Na prática, isso se traduziu em tolerância para com atos de vingança. O NKVD, encarregado da segurança na retaguarda, organizou prisões e deportações, mas também esteve implicado em execuções sem julgamento. Os padrões se repetiram em várias regiões. Fuzilamentos imediatos de prisioneiros de guerra ou de funcionários locais, violência sexual sistemática contra mulheres, saqueio e destruição de residências privadas, marchas forçadas de população civil para o oeste ou para centros de detenção e participação de milícias locais em linchamentos coletivos. As áreas com maior número de vítimas se concentraram na Prússia Oriental, Silésia e Checoslováquia, onde a densidade de população alemã era mais alta e o avanço militar coincidiu com deslocamentos em massa. Na Iugoslávia e na Hungria, a violência esteve mais vinculada à eliminação deliberada de minorias alemãs.
Os relatórios coletados em tribunais de pós-guerra, tanto na Alemanha quanto em cortes aliadas, indicaram que esses episódios foram produto da convergência entre ordens pouco estritas, ausência de controle e desejo de represália. A documentação soviética não registrou com detalhes esses fatos, salvo menções indiretas a excessos disciplinares. As fontes principais provêm de testemunhos civis, arquivos nacionais de cada país e relatórios posteriores de organizações humanitárias. Enquanto essas práticas se desenvolviam na frente oriental, no interior da Alemanha e da Polônia ocupada, começava a desmoronar outro sistema de violência que havia funcionado durante anos. Entre janeiro e maio de 1945, o colapso do Terceiro Reich se refletiu de maneira direta no sistema de campos de concentração e extermínio. À medida que as forças aliadas avançavam em direção à Alemanha e Polônia, as SS ordenaram evacuações forçadas de prisioneiros que mais tarde seriam conhecidas como Marchas da Morte. Em paralelo, unidades soviéticas, britânicas e estadunidenses ingressavam nos campos e documentavam imediatamente cenas de fome extrema, epidemias sem controle e acumulação massiva de cadáveres. A decisão de evacuar surgiu de ordens emitidas pelo Reichssicherheitshauptamt e o comando das SS, com o duplo objetivo de impedir que os prisioneiros ficassem em mãos inimigas e de eliminar testemunhas dos crimes. Em janeiro, quando o Exército Vermelho se aproximava de Auschwitz, organizou-se a saída de dezenas de milhares de prisioneiros para o interior da Alemanha. Aqueles que não conseguiam acompanhar o ritmo eram executados à beira das estradas ou morriam de exaustão, fome e frio. Procissões similares partiram de Stutthof, Grossrosen, Sachsenhausen e Ravensbrück, com os mesmos resultados. Longas colunas guardadas por vigias armados, corpos abandonados em valas ou enterrados de maneira apressada e aldeões que descreveram sua passagem como um fluxo constante de figuras exaustas. Em 27 de janeiro, tropas do 60º Exército Soviético entraram em Auschwitz. Lá permaneciam vários milhares de prisioneiros demasiado doentes para terem sido evacuados. Os soldados encontraram barracões saturados, armazéns cheios de objetos pessoais confiscados, depósitos de Zyklon B e restos humanos em crematórios. Registros médicos descreveram tuberculose, disenteria e caquexia avançada. Embora a libertação não tivesse sido concebida como operação de resgate, as unidades soviéticas improvisaram atendimento básico, pão, água e primeiros socorros. Muitos prisioneiros faleceram igualmente ao receber alimentos após meses de inanição. Buchenwald, nos arredores de Weimar, foi liberado por tropas americanas da 6ª Divisão Blindada no dia 11 de abril. Antes da chegada, as SS evacuaram dezenas de milhares de prisioneiros para Dachau e outros campos. Cerca de 21.000 sobreviventes permaneciam no recinto, vários deles organizados em um comitê clandestino que tomou o controle pouco antes da entrada dos americanos. Os soldados encontraram barracas superlotadas, fornos crematórios com restos humanos e covas coletivas. Nos dias seguintes, jornalistas e delegações inspecionaram o local. As unidades médicas documentaram altos níveis de tifo e tuberculose, além de desnutrição extrema. O general Dwight D. Eisenhower ordenou que grupos de civis alemães visitassem Buchenwald e outros campos para observar diretamente as condições. A libertação de Bergen-Belsen por tropas britânicas mostrou uma catástrofe sanitária ainda mais grave. O campo não havia sido concebido como centro de extermínio, mas a chegada de prisioneiros evacuados o havia saturado. No dia 15 de abril, a 11ª Divisão Blindada Britânica encontrou cerca de 60.000 sobreviventes em estado crítico e milhares de cadáveres sem enterrar. O tifo havia se propagado sem controle. Os britânicos improvisaram hospitais de campanha, mas a magnitude da crise provocou milhares de mortes adicionais nas semanas seguintes. Os corpos foram enterrados em fossas massivas com a ajuda de maquinaria pesada. As imagens filmadas em Bergen-Belsen se converteram em material probatório precoce nos processos judiciais internacionais. No dia 29 de abril, tropas americanas das divisões 42 e 45 de infantaria libertaram Dachau, perto de Munique. Lá se encontravam cerca de 30.000 prisioneiros amontoados devido a evacuações anteriores.
Os soldados descobriram trens com vagões repletos de cadáveres. A visão dos corpos provocou execuções sumárias de guardas das SS pelas próprias mãos dos soldados americanos. Os registros médicos registraram prevalência de tifo, malária e estados de inanição terminal. A assistência médica imediata conseguiu salvar alguns, mas muitos morreram nos dias seguintes devido à gravidade de sua condição. Mauthausen, na Áustria, foi um dos últimos grandes complexos liberados. No dia 5 de maio, tropas da 11ª Divisão Blindada Americana encontraram ali cerca de 20.000 prisioneiros. O campo incluía pedreiras de trabalho forçado, crematórios e registros de execuções realizadas nos dias finais. Os soldados encontraram armazéns com pertences confiscados, fornos ainda ativos e corpos amontoados. Após a liberação, equipes médicas elaboraram diagnósticos clínicos, fotografaram lesões e compilaram dados sobre epidemias. Em cada um desses campos, os aliados estabeleceram protocolos imediatos de documentação, inventários de objetos, contagem de cadáveres e coleta de testemunhos. Unidades especializadas filmaram cenas com câmeras oficiais, gerando um arquivo visual que mostrava pilhas de corpos, prisioneiros esqueléticos e enterros em valas comuns. Parte deste material foi enviado a quartéis generais e posteriormente utilizado como prova em processos judiciais. Também foram identificados e capturados comandantes e guardas de campo, embora muitos tivessem fugido antes da chegada aliada. As marchas da morte e as liberações revelaram a tentativa final das SS de sustentar o sistema à custa de dezenas de milhares de vidas. As estimativas de vítimas durante essas marchas superam as centenas de milhares, embora os cálculos variem conforme as fontes. A chegada dos aliados aos campos significou não apenas a sobrevivência de alguns prisioneiros, mas também a obtenção de provas materiais imediatas. Montes de pertences, crematórios parados, câmaras de gás vazias e registros administrativos abandonados. Em todos os lugares libertados, o padrão foi consistente. Milhares de prisioneiros em estado crítico, epidemias disseminadas, cadáveres acumulados e documentação disponível em escritórios. A ação aliada foi dividida entre duas prioridades: o atendimento sanitário de emergência e a preservação de evidências. A descoberta do sistema de campos proporcionou provas diretas que teriam um peso decisivo na interpretação da guerra e nas negociações que acompanharam a capitulação alemã. O colapso militar do Terceiro Reich, no final de abril de 1945, gerou um vácuo de poder que foi ocupado pelo almirante Karl Dönitz, designado no testamento político de Hitler como chefe de Estado e comandante supremo. Instalado em Flensburg, Dönitz procurou ganhar tempo por meio de contatos com os aliados ocidentais. Sua estratégia era permitir que a maior parte das tropas e população civil alemãs se entregassem a britânicos e norte-americanos, evitando cair em mãos soviéticas. Após o suicídio de Hitler e de Goebbels, o 1º de maio, Dönitz formou um gabinete em torno do almirante Hans-Georg von Friedeburg e do general Alfred Jodl. A prioridade imediata foi organizar a retirada de soldados para o oeste. Entre o 2 e o 6 de maio, sucederam-se capitulações parciais em diferentes frentes. O 2 de maio, o general Helmut Weidling entregou Berlim ao Exército Vermelho. 2 dias depois, em Lüneburg Heath, o marechal britânico Bernard Montgomery aceitou a rendição das forças alemãs no noroeste da Alemanha, os Países Baixos e a Dinamarca. O 5 de maio, o general francês Jean Delattre de Tassigny recebeu a rendição de unidades na frente ocidental. Nesse mesmo dia, na Áustria e na Baviera, outras formações depuseram as armas diante de tropas americanas. A fragmentação destas rendições levou os aliados a insistir em um ato único e definitivo. Dwight D. Eisenhower, comandante supremo da Força Expedicionária Aliada, exigiu a capitulação incondicional de todas as forças alemãs em todos os frontes. No dia 6 de maio, Dönitz enviou Alfred Jodl a Reims, onde estava localizado o quartel do Schaef. As instruções iniciais eram atrasar a decisão, propondo entregas escalonadas no oeste enquanto mantinham a resistência frente aos soviéticos. Eisenhower respondeu com uma ameaça clara. Se a rendição total não fosse assinada imediatamente, as linhas aliadas seriam fechadas e nenhum soldado alemão seria aceito como prisioneiro. A pressão obrigou Jodl a pedir autorização a Dönitz.
Na madrugada de 7 de maio, Dönitz deu o consentimento. Nesse mesmo dia, às 2h41, foi assinado em Reims o instrumento de rendição militar. Os signatários foram Alfred Jodl, em representação do Alto Comando Alemão, Walter Bedell-Smith, em nome do Chaef, Ivan Susloparov, pela União Soviética e François Cévez, pela França. O documento estipulava a rendição incondicional de todas as forças terrestres, navais e aéreas alemãs, com efeito a partir da noite de 8 de maio. Os comandantes alemães ficavam obrigados a obedecer às ordens emitidas pelos altos comandos aliados. Embora o ato tivesse validade legal, a União Soviética considerou-o insuficiente. Stalin exigiu uma ratificação solene na própria capital alemã, sob supervisão soviética e com a presença de representantes de todas as potências. O alto comando soviético organizou a cerimônia na sede da Escola de Engenheiros do Exército em Karlshorst, subúrbio de Berlim. A data foi marcada para a noite de 8 de maio, equivalente já a 9 de maio em Moscou, o que explica a diferença de datas comemorativas. Em Karlshorst, os signatários foram Wilhelm Keitel, Hans-Georg von Friedeburg e Hans-Jürgen Stumpf, pelo Exército, pela Marinha e pela Força Aérea alemães. Pelos aliados, Georgy Zhukov rubricou em nome do Alto Comando Soviético. Arthur Teder fez isso em representação do Chaef. Karl Spaatz assinou pelos Estados Unidos e Jean Delattre de Tassigny fez isso pela França. O texto era praticamente idêntico ao de Reims, mas a solenidade do ato, a presença de Zhukov e a cobertura propagandística sublinhavam o papel soviético na derrota final. A diferença de fuso horário entre Londres, Berlim e Moscou provocou diferenças na memória coletiva. O cessar-fogo entrava em vigor às 23h01 do dia 8 de maio, segundo o horário da Europa Central, enquanto em Moscou já havia começado o dia 9 de maio. Por esse motivo, a comemoração do Dia da Vitória foi fixada no dia 9 na União Soviética e no dia 8 nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. A coordenação dos anúncios públicos também foi parte do processo. Em Londres, Winston Churchill informou oficialmente no dia 8 de maio ao meio-dia. Em Washington, Harry Truman falou à nação poucas horas depois. Em Moscou, o anúncio foi transmitido no dia 9 de maio pela manhã, após a confirmação de Zhukov ao Kremlin. A rendição em Berlim não interrompeu imediatamente todos os combates. Na Checoslováquia, unidades do Grupo de Exército Centro continuaram resistindo até o dia 11 de maio, quando foram derrotadas por forças soviéticas na região de Praga. Na Iugoslávia e no Adriático, algumas formações alemãs lutaram durante dias posteriores. Na Noruega, mais de 300 mil soldados sob o comando do general Franz Böhm se renderam após a notificação oficial de Karlshorst. Nas Ilhas do Canal, guarnições alemãs renderam-se aos britânicos no dia 9 de maio. Na Marinha, Friedeburg transmitiu ordens para cessar operações e entregar navios e submarinos em portos aliados. As capitulações parciais assinadas entre o 2 e o 6 de maio ficaram subsumidas na rendição geral, que passou a ser o único marco válido. O documento de Reims foi um acordo militar. O de Berlim-Karlshorst teve o mesmo conteúdo, mas revestido de solenidade política. Ambos incluíam cláusulas de cumprimento estrito, com sanções em caso de descumprimento. A Declaração de Berlim, de 5 de junho, formalizou a dissolução do Estado alemão e transferiu a autoridade suprema para os 4 aliados. A dupla assinatura de Reims e Berlim refletiu as tensões internas entre as potências. Os ocidentais buscavam rapidez e eficácia jurídica, enquanto os soviéticos insistiam na dimensão política e simbólica. O resultado foi a coexistência de um documento imediato e uma ratificação solene que assegurava a visibilidade de cada potência no ato final. Os testemunhos dos participantes coincidem em que a prioridade era eliminar qualquer dúvida sobre a data e a hora da rendição. A coordenação dos anúncios procurou transmitir unidade, embora as diferenças na cronologia tenham consolidado 2 memórias distintas: o Dia da Vitória no Ocidente e o Dia da Vitória na União Soviética. O ato de Karlshorst marcou o fim formal da guerra na Europa, mas não o fim do sofrimento. O continente enfrentava a devastação material, milhões de deslocados e o colapso das estruturas estatais.
Entre fevereiro e junho de 1945, o colapso do Terceiro Reich resultou em uma acumulação de vítimas civis, cidades destruídas e movimentos populacionais de dimensões sem precedentes. Bombardeios massivos, ofensivas terrestres, evacuações por mar e crises sanitárias definiram os meses finais da guerra e prolongaram o sofrimento mesmo após o cessar-fogo oficial. O bombardeio de Dresden entre os 13 e 15 de fevereiro provocou uma das maiores catástrofes urbanas do conflito. A cidade abrigava centenas de milhares de refugiados que fugiam da Silésia e da Prússia Oriental. 4 levas de aviões britânicos e americanos desencadearam uma tempestade de fogo que arrasou 3/4 do centro histórico. Os registros municipais indicam mais de 20.000 mortos, enterrados em valas comuns, embora o número exato continue a ser objeto de debate pela presença de refugiados sem documentação. O tecido urbano foi reduzido a ruínas e a população sobrevivente enfrentou um colapso habitacional imediato. No Nordeste, Königsberg foi sitiada durante semanas pelo Exército Vermelho e caiu no 9 de abril. Os bombardeios de artilharia e aviação destruíram a maior parte da cidade, com um percentual de ruína próximo a 80%. Estima-se que mais de 40.000 civis morreram durante o cerco. Após a capitulação, os serviços básicos foram anulados e epidemias de tifo e disenteria se espalharam rapidamente entre os sobreviventes, amontoados em abrigos improvisados sem água potável. Milhares de prisioneiros de guerra foram enviados para campos soviéticos, reduzindo ainda mais a população local. A Batalha de Viena, entre o 2 e o 13 de abril, foi dirigida pela Segunda Frente Ucraniana sob o comando de Rodion Malinovsky. Os combates destruíram cerca de 1/5 das edificações. Embora o centro histórico tenha sofrido menos danos do que em outras cidades, bairros periféricos ficaram arrasados. Os relatórios médicos austríacos posteriores revelaram uma forte expansão de tuberculose, tifo e desnutrição, vinculada ao colapso dos serviços municipais e à escassez de alimentos. No Báltico, Danzig foi cenário de confrontos intensos entre 19 e 30 de março. O Exército Vermelho submeteu o porto a fogo de artilharia concentrado. 90% do casco antigo ficou destruído. As estimativas locais falam de dezenas de milhares de vítimas, embora uma parte da população já tivesse fugido ou sido evacuada por mar no âmbito da Operação Hannibal. Os danos ao porto dificultaram essas evacuações e provocaram afundamentos adicionais de embarcações menores. Quando a cidade foi ocupada, grande parte da sua população havia desaparecido. A Batalha de Berlim, concluída em 2 de maio, deixou a capital alemã convertida em uma paisagem de ruínas. Mais de 1/3 de seus edifícios estavam destruídos ou danificados irreparavelmente. Distritos centrais como Mitte e Tiergarten alcançavam cifras de destruição superiores a 70%. As estimativas situam em mais de 100.000 os civis mortos durante a batalha e em vários centenas de milhares os feridos. Os hospitais de campanha estavam colapsados, as tubulações de água potável inutilizadas e os cadáveres acumulados nas ruas favoreceram surtos de tifo e disenteria. A população sobrevivente dependia da distribuição de emergência organizada pelas forças soviéticas e da assistência parcial da Cruz Vermelha. Em paralelo, as rotas marítimas do Báltico tornaram-se cenário de tragédias massivas. A Operação Hannibal, iniciada em janeiro, transferiu mais de 2 milhões de pessoas da Prússia Oriental e portos da costa báltica para a Alemanha Ocidental. No dia 30 de janeiro, o Wilhelm Gustloff foi afundado pelo submarino soviético S-13 em frente à Pomerânia, causando cerca de 9.000 mortes, a maioria civis. No dia 16 de abril, o Goya foi torpedeado pela mesma unidade soviética, com mais de 6.000 vítimas. No dia 3 de maio, o Cap Arcona foi bombardeado pela aviação britânica na Baía de Lübeck. A bordo viajavam prisioneiros de campos transferidos pelas SS. Morreram cerca de 5.000 pessoas. Estas catástrofes, somadas a outros afundamentos menores, elevaram as mortes no Báltico a mais de 30.000 nos últimos meses do conflito. As estradas da Alemanha Oriental e da Polônia se encheram de colunas de civis em fuga. Milhões de pessoas abandonaram a Silésia, a Pomerânia e a Prússia Oriental rumo ao oeste. Famílias inteiras avançavam a pé ou em carros improvisados, sob frio intenso e ataques aéreos.
O caos dessas marchas dificultou o trânsito militar e criou gargalos em pontes e cruzamentos estratégicos. Os registros da Cruz Vermelha Alemã e das autoridades locais calculam que em vários distritos rurais até um terço da população desapareceu por mortes na rota ou por deportações posteriores. Os relatórios coletados no verão de 1945 pela Administração das Nações Unidas para Socorro e Reabilitação e pela Cruz Vermelha descrevem uma situação crítica em toda a Alemanha. Berlim, Hamburgo e Leipzig haviam perdido mais de 40% de sua capacidade habitacional. Na Silésia e na Prússia Oriental, cidades inteiras superavam 70% de destruição. Viena enfrentava um déficit alimentar que alcançava mais de metade das necessidades diárias de sua população. As epidemias multiplicaram-se em áreas densamente povoadas e sem serviços sanitários. Berlim e Breslávia relatavam expansões de tifo e tuberculose, enquanto os hospitais careciam de recursos. O número de deslocados internos e externos superava os 12 milhões em junho. A isso se somavam mais de 1 milhão de baixas militares alemãs nos últimos 5 meses da guerra e vários centenas de milhares de mortes civis adicionais por bombardeios, combates e evacuações. A conclusão imediata do conflito na Europa foi um mapa de cidades devastadas e populações desenraizadas. Bombardeios como o de Dresden, cercos como o de Königsberg, combates urbanos como os de Berlim e catástrofes navais como os naufrágios do Wilhelm Gustloff, o Goya e o Cap Arcona ilustraram a escala do desastre. O continente ficou coberto por ruínas, valas comuns e caravanas de deslocados que percorriam caminhos inseguros. O cenário de devastação que se estendia pela Europa Central na primeira metade de 1945 obrigava as potências vencedoras a organizar uma resposta imediata em matéria de administração, socorro e controle. Com a assinatura da rendição incondicional alemã em Rheins e Berlim-Karlshorst, o aparato estatal do Reich deixou de existir em termos jurídicos. Desde 8 e 9 de maio de 1945, a autoridade suprema passou para as mãos das potências vencedoras que assumiram o controle da Alemanha e da Áustria. Nas semanas seguintes, desenvolveram-se 3 processos simultâneos: a dissolução do último governo alemão, a instauração da administração aliada e os preparativos para os julgamentos contra a liderança nacional-socialista. Karl Dönitz, nomeado por Hitler como chefe de Estado em seu testamento político, formou em Flensburgo um gabinete com Hans-Georg von Friedeburg e Lutz Schwerin von Krosigk. Este governo carecia de reconhecimento real e sua margem de ação era mínima. No dia 23 de maio, tropas britânicas cercaram o quartel de Flensburgo e prenderam sem resistência Dönitz, Krosigk e os demais ministros. Com esta ação, os aliados declararam oficialmente dissolvido o último vestígio governamental alemão. O poder passou ao Conselho de Controle Aliado, integrado pelos Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e, pouco depois, a França. Cada potência estabeleceu sua zona de ocupação. As medidas imediatas concentraram-se no desarmamento total das unidades ainda existentes, na prisão sistemática de líderes nazistas e oficiais de alta patente e no fechamento de instituições ligadas ao regime. Em junho, a Comissão de Controle Aliada definiu as diretrizes para a desmilitarização, a desnazificação e o desmantelamento da economia de guerra. As operações de captura começaram imediatamente. Hermann Göring foi detido por tropas americanas na Baviera no 9 de maio. Wilhelm Keitel foi preso em Pöcking no 13 de maio. Alfred Jodl foi capturado em Flensburgo junto com Dönitz. Albert Speer foi preso em Hamburgo no 23 de maio. Heinrich Himmler tentou fugir disfarçado de policial, mas foi capturado no 21 de maio e suicidou-se com cianeto pouco depois. Estas operações foram realizadas por unidades de contra-inteligência americanas e britânicas que trabalhavam com listas nominais dos principais procurados, enquanto o NKVD soviético realizava incursões em massa na sua zona de ocupação. A desnazificação começou formalmente em junho com a proibição do Partido Nacional Socialista e de todas as suas organizações afiliadas: CS, SA, Gestapo, Juventude Hitlerista e associações vinculadas.
Foram estabelecidos questionários obrigatórios para professores, juízes, funcionários e empregados públicos com o objetivo de avaliar seu grau de ligação com o regime. Embora o sistema inicial fosse irregular e gerasse atrasos, permitiu suspender milhares de funcionários e confiscar bibliotecas, arquivos e material de propaganda. A situação social na Alemanha e na Áustria estava marcada pela presença de milhões de deslocados. Tratava-se de refugiados alemães expulsos da Prússia Oriental, Silésia e Sudetos, prisioneiros de guerra libertados, sobreviventes de trabalhos forçados e de campos de concentração. A UNRR assumiu a coordenação dos chamados campos de pessoas deslocadas. No verão de 1945, havia mais de 6 milhões de indivíduos nesses centros, na sua maioria polacos, ucranianos, bálticos, judeus e alemães expulsos. Os problemas sanitários eram graves. Surtos de tifo, malária e tuberculose afetavam tanto deslocados quanto a população local. Relatórios da Cruz Vermelha descrevem milhares de casos de fome aguda em Berlim, Hamburgo e Viena. As rações distribuídas pelas autoridades militares eram limitadas e a destruição de infraestruturas dificultava o abastecimento. Ao mesmo tempo, começaram a ser descobertas valas comuns e depósitos de cadáveres em campos de concentração, prisões e florestas. Desde maio, comissões militares aliadas iniciaram a coleta sistemática de provas. Fotografavam-se cenas, elaboravam-se relatórios médicos e obtinham-se testemunhos imediatos de sobreviventes. Em Dachau, Bergen-Belsen e Buchenwald, organizaram-se visitas de jornalistas e delegações internacionais. Na zona soviética, impulsionaram-se comissões conjuntas de investigação. O objetivo era preservar evidências para futuros processos judiciais. As autópsias confirmavam padrões de fuzilamento, inanição e envenenamento. Documentos encontrados em escritórios das SS e do RSHA foram transferidos para depósitos de segurança. Em paralelo, foram estabelecidas prisões especiais para altos dirigentes capturados, como a de Mondorf-les-Bains, em Luxemburgo, conhecida como Camp Ashcan, onde foram internados Göring, Keitel, Jodl e Ribbentrop. Em 8 de agosto de 1945, os representantes dos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França assinaram em Londres a carta que criava o Tribunal Militar Internacional. Embora este acordo tenha sido formalizado em agosto, sua preparação havia começado em maio com a classificação de documentos, a tradução de arquivos e os interrogatórios preliminares. Para a população alemã e austríaca, as mudanças imediatas se traduziram na presença constante de tropas estrangeiras, toques de recolher, censura da imprensa, confisco de rádios, distribuição de vales de racionamento e questionários de desnazificação em escolas e escritórios. Em muitas localidades, prefeitos provisórios foram designados pelos comandos militares, selecionados entre opositores ao nazismo ou técnicos sem filiação política. Em apenas 3 meses, Alemanha e Áustria passaram da desintegração total do aparelho estatal para ficarem sob um regime de ocupação. A prisão dos principais líderes, a dissolução do governo de Flensburg, a instauração de zonas de controle e os inícios da desnazificação definiram a transição imediata. A coleta de provas e a preparação do Tribunal de Nuremberg estabeleceram as bases da justiça internacional, enquanto milhões de deslocados continuavam aguardando repatriação ou reassentamento em cidades devastadas sob controle militar.